Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Eu quero fazer a leitura já bastante conhecida por muitos, do verso 9 até o verso número 14. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, e a gente vai fazer a leitura do verso 9 até o verso 14, onde nós temos aqui a parábola do fariseu e do publicano. Lucas, Evangelho de Lucas 18, de 9 a 14. E eu pediria agora para que ficássemos bem atentos, evitando qualquer movimentação, porque nós iremos agora ouvir a palavra do Senhor. Estamos num culto, e o culto devemos concentrar a nossa mente para o Senhor. E mais nada pode acontecer, salvo se for algo de força maior, é claro. Lucas 18, de 9 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos e por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. E pedimos para que ela venha não apenas nos ensinar a tua lei e a tua vontade, Senhor, mas que ela também venha transformar o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta parábola de Cristo, ela faz parte de um grupo de parábolas onde o Senhor Jesus ele fala de vários assuntos. Aliás, Lucas, ele organiza as parábolas trazendo vários assuntos, como por exemplo a oração, a justiça, e a parábola do fariseu e do publicano está inserido, como que poderíamos chamar nesse foco, nesse ambiente de parábolas. Só para que entendamos, o Senhor Jesus ele havia contado uma parábola, pelo menos Lucas organizou a parábola sobre a persistência na oração em busca da justiça. E aí em seguida então, ele vai falar agora sobre 2 personagens que para nós podem parecer muito distantes. Mas na época de Cristo, essas personagens eram muito bem conhecidas. O Senhor Jesus ele vai falar aqui de um fariseu e de um publicano. Quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, ou para a nossa cultura cristã, quando falamos em fariseu, logo vem um sentimento negativo. Fariseu é aquele que não merece a nossa consideração, ele simboliza tudo aquilo que há de ruim no reino de Deus. Mas na época de Cristo não era assim. Quando alguém falava sobre fariseu, eles estavam falando de alguém que era extremamente admirada por sua vida com Deus. Quando se falava em fariseu, as pessoas logo traziam à mente alguém que era extremamente piedoso. E como a própria Escritura nos mostra, o fariseu era aquela pessoa que tinha uma conduta religiosa inatacável. Era uma pessoa que jejuava várias vezes por semana. Era uma pessoa que orava constantemente, estava na presença de Deus. Era alguém que
agia sempre no desejo de cumprir a vontade do Senhor, era alguém que lia as Escrituras, era alguém que demonstrava publicamente muita generosidade. Então o fariseu era um grupo de pessoas, uma sociedade religiosa, que era vista como pessoas que de fato eram homens de Deus. Então essa era a impressão. Quando se falava em farisaísmo, quando se falava em fariseu, estava se falando de um movimento formado por pessoas que eram tidas como piedosas e possuíam uma religiosidade pura. Por outro lado, quando se falava a palavra publicano, nós estamos falando aqui de uma pessoa extremamente odiada na sua sociedade. Porque publicano era visto como traidor, publicano era visto como alguém que vendia a sua alma não apenas ao Império Romano, mas vendia a sua alma ao inferno. Publicano eram pessoas extremamente ricas, e esses publicanos enriqueciam, porque eles cobravam impostos, eles eram agentes do Império Romano. O Império Romano, obviamente, era inimigo de Israel, e os judeus, então, quando olhavam para o Império Romano, eles olhavam como uma opressão diabólica, uma opressão que tentava esmagar esse povo. E quem era então este homem, este publicano? O publicano era exatamente aquele que estava a serviço do Império Romano. E quando ele cobrava impostos, ele não cobrava apenas o devido, ou seja, a quantidade exigida pelo Império Romano. Mas ele cobrava muito além, porque ele tomava este além para o seu próprio enriquecimento. Ele enriquecia espoliando os seus próprios irmãos. Ele enriquecia espoliando o seu próprio povo. Ele enriquecia roubando as pessoas que eram da mesma pátria. Então um publicano era alguém extremamente odiado, era alguém execrado, era podre. Ele não tinha nenhuma ligação com Deus, ele não representava nada do que estava nas Escrituras. Na verdade, o publicano, ele representava a opressão diabólica, ele representava o império, ele representava o ódio, ele representava o espólio. E Jesus então ele vai trazer essas duas personagens, e agora entendendo um pouquinho sobre o contexto da época, Jesus ao mencionar fariseu e publicano, ele está falando de duas pessoas extremamente opostas. Uma que deveria ser sempre exemplo de vida com Deus, e o outro que deveria ser odiado, deveria ser rechaçado, deveria ser colocado para longe do ambiente formado por homens e mulheres que tinham vida piedosa com o Senhor. E o Senhor Jesus então menciona esses dois. Ele fala exatamente sobre isto. No verso 10 ele diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Quando os ouvintes de Jesus ouviram sobre um fariseu e um publicano, eles já disseram: bem, mais ou menos sabemos para onde essa história vai. Porque de fato iremos ressaltar toda a piedade desse fariseu e iremos demonstrar, desnudar, descortinar toda a vida podre de alguém que se tornou inimigo do nosso povo. E Jesus fala que esses homens, eles subiram ao templo para orar. E aí nós temos um contexto muito interessante, porque esse era o culto que se prestava a Deus. Era o momento onde as pessoas levavam seus animais, apresentavam ao sacerdote. O sacerdote então começava a sacrificar esses animais, pedindo então para que Deus perdoasse o seu povo. E no momento do sacrifício, naquele ínterim, as pessoas se aproximavam do altar. E elas se aproximavam do altar de sacrifício justamente para orar. Porque nesse momento em que se queimavam os incensos, de alguma maneira fazendo com que Deus demonstrasse a sua aceitação do sacrifício, ou seja, Deus de fato aceitou o sacrifício, os pecados foram perdoados, e aí então as pessoas elas começavam a se aproximar do altar, e ali então elas começavam a orar. E elas oravam agradecendo a Deus pelo perdão,
Elas oravam agradecendo a Deus pela expiação. Elas oravam agradecendo a Deus pela dádiva da sua misericórdia. E é exatamente esse o momento em que encontramos as duas personagens. Porque eles vão realizar esta oração no pátio que está ao redor do altar em chamas. Então você imagina o altar pegando fogo, o incenso sendo jogado, as pessoas se aproximam do altar e elas começam a agradecer dizendo: Senhor, obrigado pelo perdão, obrigado por tua graça, ó Senhor, mantém-me puro, etc, etc. Esse era o contexto. E o Senhor Jesus então vai descrever a atitude destes dois homens. Vai descrever a atitude daquele que era tido como extremamente piedoso, e vai descrever a atitude daquele que era tido como escória da sociedade, como uma pessoa que não merecia o menor respeito de quem quer que seja. E como é que Jesus então ele vai descrever o fariseu? E aí, irmãos, eu imagino não só a surpresa dos ouvintes de Cristo, quando ele começa a mostrar o caráter, o coração deste homem, mas ao mesmo tempo, a raiva e o ódio dos próprios fariseus, que estavam ouvindo essa história. Porque o que Jesus nos mostra é algo terrível. Ele começa dizendo que esse fariseu, ele orava de si para si mesmo, e a expressão ele ora de si para si mesmo significa literalmente, ele orava sozinho. E o Senhor Jesus, ele faz aqui um jogo de palavras interessante, porque quando ele diz que este fariseu orava sozinho, ele está dizendo que em primeiro lugar, este fariseu, ele se sentia como sozinho naquele ambiente, por conta da sua espiritualidade, por conta da sua piedade, por conta da vida que ele julgava ter com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, essa expressão também significa algo extremamente triste. Este homem, ele estava sozinho, porque não usufruía da comunhão de Deus. Ele fez tudo certo. Ele ofereceu o sacrifício, ele se aproximou do altar, ele começa a orar, mas Cristo deixa claro, este homem, ele estava sozinho. Primeiro, porque ele busca se separar das pessoas, e pela parábola, esse fariseu, ele sabe que o publicano está ali. E nesse sentido, o Senhor Jesus nos dá a entender que ele tenta se afastar ao máximo daquele, ele não quer ser visto próximo àquele homem. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus demonstra claramente que ele estava sozinho, porque a sua oração não alcançou o trono da graça de Deus. É claro que nesse sentido, a própria oração que ele faz não é para Deus. A oração que ele faz é um recado que ele dá para aquele publicano que está no lugar errado. Ele diz: eu não posso admitir que no mesmo espaço sagrado esteja presente a minha pessoa e a pessoa deste homem. E a palavra do Senhor nos diz que ele descreve aquele publicano como um ladrão, como um injusto e como um adúltero. Ele fala: eu não sou como estes, porque eu jejuo, eu dou o meu dízimo, eu oro, eu tenho vida com Deus. E irmãos, de fato isto era uma prática muito comum entre os fariseus, que eram homens extremamente religiosos, e o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 23, verso 23, quando ele traz aqui uma palavra muito dura sobre escribas e fariseus, ele diz: ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele diz: devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Em outras palavras, nós vamos encontrar na prática dessas pessoas, sim, todos esses preceitos religiosos. Mas é impressionante, irmãos, porque este fariseu, ele não confia na graça de Deus, ele confia na sua própria religiosidade. Era um homem legalista, era um homem sem coração, era um homem oco,
Era um homem que não conhecia, não usufruía da misericórdia e da graça de Deus. Era um homem que era incapaz de olhar para todas as pessoas ao seu redor como semelhantes. Ele, como pecador, não era melhor do que ninguém. E ele não tinha o direito de julgar absolutamente ninguém. E claro que julgar a intenção do coração de alguém, julgar uma pessoa da maneira como ele o faz, aliás, nós já aprendemos isso na série sobre como utilizar a nossa fala e como utilizar a nossa língua. Nós aprendemos, essas pessoas, elas estão se colocando no lugar de Deus. Portanto, este fariseu, tão admirado pela sociedade, era um homem sozinho, ele não tinha Deus na sua vida. Era um homem religioso, era uma pessoa legalista, uma pessoa que não vivia e não usufruía da graça do Senhor. E aí, meus irmãos, nesse contexto, o Senhor Jesus vai falar do publicano. E antes de mencionar sobre o publicano, há uma curiosidade aqui interessantíssima. Porque geralmente hoje nós cometemos um equívoco mortal, um equívoco pecaminoso, um equívoco extremamente perigoso para a nossa vida com Deus. Porque quando nós olhamos para uma pessoa que é tida como um fariseu, um legalista, um homem sem coração, um homem cheio de picuinhas, um homem cheio de regrinhas, um homem... Quando nós olhamos para essa pessoa e pensamos, bem, eu não quero ser como ele, eu quero ser como o oposto. E infelizmente hoje as pessoas olham para o oposto deste oco, deste legalista, como aquele crente legalzinho. O crente liberalzinho. O crente abertinho. É muito aberto para as coisas. Não, eu não sou como um fariseu. Gente, o evangelho não é isso. Evangelho é liberdade, mas aí é claro que essas pessoas, como Judas deflagra na sua epístola, eles confundem liberdade de Cristo com libertinagem. Então é claro que essa história de que tudo é pecado, de que é a lei de Deus, regrinha, tem que cumprir horário, etc e tal, não, eu quero ser o oposto disso. Então o oposto disso é ser um crente, não fariseu, mas é ser um crente liberal, cujo pecado é relativizado, cujo ódio imenso contra as igrejas e contra a liderança é o primeiro sintoma dessas pessoas. E não se engane com relação a isto. E nós vivemos hoje uma confusão que não foi trazida por Cristo. Porque de fato o que Cristo está estabelecendo aqui é um paralelo, ele está formando aqui um contraste entre o fariseu e este outro homem. E vejam que o Senhor Jesus, ele em momento algum, ele vai mostrar que o oposto daquele homem é aquele crente que vive numa boa, aquele crente entre aspas, claro, né? Que não tem compromisso com Deus, porque é o seguinte, o evangelho é segundo o meu próprio coração, as pessoas fazem isso. O evangelho é segundo o meu coração. A Bíblia está falando assim, mas a Bíblia é um livro muito antigo, é um livro de uma sociedade atrasada, primitiva. Não podemos agir dessa maneira. Nós temos que agora pensar de outra forma. Nós temos que olhar para toda a nossa bagagem e aplicar a interpretação nesse sentido. E aí, meus irmãos, nós vamos criar um monstro, porque o libertino, ele é tal qual o fariseu, ele é alguém distante do Senhor, ele se coloca como juiz, porque ele vai criticar, ele vai colocar tudo num único saco e criticar todas as instituições, uma grande maioria das instituições de Deus. Ele vai falar sobre o evangelho, ele vai falar das lideranças, ele vai falar das igrejas, e todos eles são o seu oposto e ele é o bonzinho. Esse é o erro do século em que nós vivemos. Naquela época, o fariseu era visto como uma pessoa muito bacana. Hoje, o liberalzinho, o libertino é visto como uma pessoa boa. Ora, o Senhor Jesus, ao longo de todo o seu ministério, em nenhum momento ele vai revogar a lei de Deus. Ele as cumpre.
O texto que nós acabamos de ler, por exemplo, quando ele fala dos fariseus que dão o dízimo das coisas pequeninas, Jesus não diz assim, para de dar o dízimo e seja um homem da misericórdia. Não, Jesus fala assim, olha, seja um homem da misericórdia, da graça. Então, não negligencie estas práticas, porque você deve fazer isto e aquilo. O Senhor Jesus não está atacando o crente que busca com a sua vida cumprir a lei de Deus. O Senhor Jesus está atacando aos crentes que constroem um evangelho segundo o seu pecado. E isto é muito fácil. Criar um evangelho que possa favorecer o meu pecado, a minha libertinagem, isso é fácil. Por isso, o oposto deste fariseu, o oposto do legalista, o oposto deste homem sem coração, deste homem que desconhece da graça, deste homem que desconhece da misericórdia, o oposto deste homem é o publicano. Não é o libertino. Libertino está no mesmo inferno do legalista. Mas o contraste aqui, tão lindo, que ressalta de fato a graça do Senhor, é o publicano. E a atitude do publicano é exatamente contrária daquele fariseu. O primeiro ponto que nós vamos encontrar aqui nesse publicano não é ele detonar com o fariseu, falar do seu legalismo, e não, é porque nós temos que viver a liberdade, não. O primeiro aspecto que o Senhor Jesus ressalta aqui é que esse publicano, ele se afasta de todos, porque ele se acha indigno de estar com seus irmãos no altar. Esta é a expressão. Quando o Senhor Jesus, no verso 13, ele diz, o publicano estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Neste sentido, o Senhor Jesus fala que este homem, ele tinha consciência do seu pecado, ele tinha consciência da sua falência, ele não migra para um evangelho libertino, não, ele migra para um evangelho verdadeiro, o evangelho da graça. A palavra do Senhor diz que ele se afasta, o seu corpo vai descrever o coração desse homem, ele se afasta porque se acha indigno. A palavra do Senhor nos diz que ele baixa sua cabeça em sinal de vergonha e humildade. E a palavra do Senhor nos diz que ele demonstrava com isto grande temor do Senhor. O que ele vai demonstrar não é a ousadia do liberal, mas é o temor do Senhor. Ele sabe que está diante de Deus, está no meio do povo de Deus. E nesse sentido, ele reconhece a sua situação. E a palavra do Senhor diz que ele batia no peito como sinal de aflição. Então ele se afasta porque se sente indigno. Ele baixa sua cabeça em sinal de grande temor. E ele bate no seu peito em sinal de aflição. E é interessante porque esta prática de bater no peito era muito mais comum entre as mulheres. Mas os homens também assim o faziam. Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus 23, 48... quando existe ali o contexto do sacrifício de Cristo, o evangelista nos diz, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. E é interessante porque quando nós olhamos para a parábola do Senhor Jesus, a impressão é mais ou menos essa, é como se ele estivesse ali de cabeça baixa, contrito, reconhecendo a sua miserabilidade, o seu pecado, e é como se ele batesse mais ou menos assim, não é? Ele batesse assim, dizendo assim, eu sou pecador, eu sou pecador. Não era assim. Talvez se nós olharmos um ritual chamado Ashura dos xiitas, os islâmicos, eles têm neste ritual, que é comemorado no dia 19 de setembro, onde eles vão lamentar o assassinato de Hussein.
Esse homem era filho de um homem chamado Ali, que era genro de Maomé, era da família de Maomé, e ele foi então brutalmente assassinado. Então você vai perceber que esses homens, eles andam nas ruas até os dias de hoje. E os muçulmanos, quando eles andam na rua, eles começam a lamentar a morte deste homem. E eles não andam na rua batendo assim no peito, né? Ah, ele morreu. Mas se você perceber, você pode ir lá no YouTube ou olhar as mídias disponíveis, você vai descobrir que eles levam a mão para trás e eles trazem com toda a força para o peito. Na verdade, eles não batem no peito, eles esmurram para causar dor. E não se trata de um autoflagelo, mas se trata de um ato de aflição. Eles estão aflitos. É diferente do autoflagelo. Autoflagelo é um fim em si mesmo. Mas a atitude cultural de esmurrar o peito com todas as forças, significa dizer que ele está flagelando o seu coração. Ele está batendo no seu coração, que é a fonte da vida. E ele está demonstrando extrema aflição. Ele está aflito por causa do seu pecado. O contrário do legalista não é o libertino, não é o crente legal. O contrário do legalista é o crente que esmurra o seu peito e diz assim: Senhor, ai de mim, porque sou pecador, porque tenho pecado diante do Senhor, porque estou imundo diante do Senhor. Este é o contraste com o fariseu. É este o contraste do Senhor Jesus. E a palavra nos diz que a sua oração demonstrava aquilo que era manifesto no seu corpo. Ele podia contemplar de longe a expiação feita pelos animais que eram sacrificados. Ele contemplava o altar fumegante, com o fogo ardendo. Ele podia sentir o cheiro do incenso. Ele podia perceber toda a ira de Deus sobre aquele animalzinho que ainda tipificava Cristo. O que de fato este publicano percebia é o significado daquilo. E se nós fôssemos fazer hoje uma aplicação, o crente que é o oposto do fariseu, do legalista, é o crente que tem consciência do significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele não desvaloriza essa morte, ele não desvaloriza o sacrifício de Cristo, ele não tenta ajustar a morte de Cristo, que é o ápice do Evangelho, para as suas mazelas pecaminosas. Não, ele as reconhece. Ele as reconhece diante do Senhor. Ele coloca-se diante de Deus e diz: Pai, eu careço das tuas misericórdias, eu careço da tua graça, da tua bondade, Senhor. E nesse sentido, olhando para o aspecto contrastivo de Jesus, precisamos rever o tipo de evangelho que nós cremos hoje. Porque os fariseus, eles existem. Os legalistas existem. Os que massacram e colocam um peso muito além do evangelho, eles existem. Mas qual é o contrário disto? Qual é a verdadeira manifestação que deve vir do coração e deve vir de uma vida que de fato agrada ao Senhor? Pense nisso, amado. Pense no que Jesus está ensinando aqui. Pense em qual é o objetivo de Cristo em mostrar a atitude destes homens. Porque ele diz a partir do verso 11, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse aqui é o legalismo, oco,
infernal, pecaminoso, distante do Senhor, que torna essa pessoa alguém alienada de Deus, distante do Senhor. Mas quando Jesus trata o contraste, ele trata do publicano, que é rechaçado por toda a sociedade, mas demonstra neste publicano uma atitude de coração honesta diante do Evangelho de Deus. Cristo diz: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Talvez a primeira questão que nós poderíamos trazer aqui é: como está o nosso coração diante de Deus? Porque a Igreja de Cristo sofre uma crise profunda hoje em dia. Ela está abarrotada de pessoas que não se arrependem do seu pecado. Ela está cheia de pessoas que não reconhecem aquilo que são diante do Senhor. E por isto elas não valorizam a graça e a misericórdia de Deus disponíveis a nós em Cristo Jesus, porque o que Cristo está nos ensinando aqui ocorre no verso 14. E o verso 14 vai dar o desfecho que vai demonstrar a atitude de Deus diante daqueles homens. No verso 14, o Senhor Jesus diz: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa. O Senhor Jesus está dizendo: este publicano que conhecia a graça, que conhecia a misericórdia, que baixava os seus olhos e não ousava olhar para cima, mas que batia no seu peito dizendo: Senhor, sê propício a mim, porque sou pecador. Esse experimentou da graça, esse experimentou da misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus continua dizendo: e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E eu pergunto para você nessa noite: o que é se humilhar diante de Deus? Dizem que algumas pessoas elas têm orgulho de serem humildes. E algumas pessoas confundem humildade com simplismo de vida. As pessoas elas simplesmente olham para o Senhor e dizem assim: eu sou humilde porque eu sou pobre, por exemplo, não tenho dinheiro. Ou eu sou humilde porque eu não tenho estudos. Ou eu sou humilde porque sou feio. E as pessoas então, elas começam a encarar um tipo de humildade que não é exatamente a humildade do Evangelho. A humildade do Evangelho é, em primeiro lugar, não ser como o fariseu. A humildade do Evangelho é ter no coração a consciência de que somos pecadores e de que carecemos de uma graça imerecida de Deus. Você quer ver uma coisa? Qual foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Ou você não os tem? Qual foi a última vez que você se sentiu envergonhado diante de Deus, arrependido, e buscou a graça do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho pecado contra ti, e isso não é certo, e eu rogo para que tu sejas propício a mim, através de Cristo, porque este publicano olhava para o altar, e ele sentia o cheiro do incenso, e ele estava exatamente neste ambiente, o ambiente do sacrifício. Quantas vezes você, meu irmão, você, minha irmã,
diante do Senhor, prostrado diante do Senhor, já chorou os seus pecados. Sabe o que é mais grave? É que há muitas pessoas que se dizem crentes e nunca fizeram isto. Este é um fortíssimo candidato a fariseu. Porque mantém a sua religiosidade impecável, mas está longe da glória, da santidade, do poder e da presença majestosa de Deus. E é claro que o Senhor Jesus, ele possuía aqui um objetivo, porque o verso 9 diz: propôs também esta parábola, se referindo a Jesus, a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Se consideravam justos, certinhos, que viviam à vontade de Deus e desprezavam os outros. Como os fariseus olhavam para a meticulosidade da sua religiosidade, olhavam para os outros com o dedo em riste, dizendo: eu não sou como estes. Como também os libertinos hoje. Os libertinos, eles colocam o dedo em riste e dizem: eu não sou fariseu, eu não sou legalista, eu sou livre. E eles começam então a olhar para o outro e tecer críticas. Meus irmãos, o Evangelho não nos convida para julgar ao próximo. O Evangelho nos convida a olharmos para o nosso próprio coração e, nesse sentido, nos prostrarmos diante do Senhor. E a pergunta crucial é: o que eu tenho feito da minha vida? Porque o fariseu, vocês percebem, é o primeiro nome citado no verso 10. Mas quando olhamos para o verso 14, o primeiro nome a ser mencionado é o do publicano. Essa troca é intencional. E a lição que Jesus nos traz aqui é a visão que temos de nós mesmos, do Evangelho e, consequentemente, das pessoas e das igrejas que estão ao nosso redor. Porque só Deus pode nos justificar pela sua graça. Essa é a maneira como Ele age. Em Isaías capítulo 57, verso 15, diz: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Quantos crentes hoje em dia não sabem mais o que é isto? Quantos crentes hoje não sabem mais o que significa ser o alto, o sublime, o que é eterno, o qual tem o nome de santo? Quantos crentes estão longe desta visão do Senhor? E o próprio santo de Israel diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Muitos crentes não sabem o que é isso. Em Ezequiel 17, 24 diz: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. O que Jesus está falando aqui é da atitude de pessoas que, por um lado, conhecem a Deus, e quando elas conhecem a Deus, elas se encurvam diante do Senhor, agradecendo a graça e a misericórdia dispensadas. E o grupo daqueles, sejam fariseus ou qualquer outra coisa, que desconhece o temor do Senhor. Há um exemplo extremamente importante que eu quero utilizar como aplicação, e o exemplo é de um homem muito conhecido nosso, é o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, ele quando se converte ou quando ele é alcançado pela graça do Senhor, ele era também um fariseu, ele era um homem religioso, ele era um homem que vivia as Escrituras. Mas ele reconhece que pela atuação de Cristo havia algo que era irreconhecido no seu coração. E o apóstolo Paulo, ele começa a se esforçar com relação a isto. E no início do seu ministério, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, diz, porque eu sou, veja só o que Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Opa, já percebemos aqui uma evolução na vida espiritual desse homem. Ele reconhece que dentre os apóstolos, ele é o menor. Isso é bom. Isso mostra que ele está desenvolvendo no seu coração exatamente o que Cristo quer mostrar aqui. Quando nós encontramos o meio do seu ministério, ou seja, quando o apóstolo Paulo já está há muitos anos militando como missionário e como servo de Deus, lá em Efésios capítulo 3, verso 8, ele faz um reconhecimento que demonstra a maturidade do seu coração. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, não é somente dos apóstolos, mas Paulo olha agora para a igreja, ele olha para todos os crentes, e ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Opa! Paulo amadureceu. Ele não se coloca apenas como o menor de todos os apóstolos, mas ele se coloca como o menor de todos os crentes. E quando Paulo está no final da sua vida, quando ele está amadurecido pela graça e pela misericórdia do Senhor, quando ele já havia reconhecido que era o menor dos apóstolos e o menor de todos os crentes, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, no final da sua vida, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Completem a frase, por favor. Você entendeu? No início da sua carreira cristã, eu sou o menor dos apóstolos. Em meados a esta carreira, eu sou o menor de todos os crentes. No final da sua vida, com toda a bagagem e maturidade do velho missionário, ele tem a coragem de dizer claramente, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Não se restringe aos apóstolos, nem aos santos, mas os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu pergunto para você, meu amado, o que significa ter uma vida de humildade diante do Senhor? Porque o orgulho distorce o evangelho, o orgulho distorce o cenário, desfocaliza o ponto principal que deve estar no meu coração. Por isso, no início dessa mensagem eu disse, a igreja sofre uma crise infernal, profunda, porque ela é formada por membros, e eu não disse crentes, eu disse membros, que perderam o referencial do que significa o verdadeiro evangelho. Desenvolvendo o temor à graça, diante da graça de Deus e um coração agradecido por aquilo que o Senhor fez. Sobretudo pensando que nós não podemos estar satisfeitos conosco mesmos, mas nós devemos sempre buscar no Senhor, pela sua graça e misericórdia, uma vida de comunhão com o Senhor, porque o Senhor é o alto que habita a eternidade, tem o nome de santo, Ele habita num alto e sublime lugar, mas Ele também habita com quem?
com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É por isso que o apóstolo Paulo, e eu utilizo a última leitura dessa noite, em 1 Coríntios 1, de 26 a 31, quando ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meu irmão, eu faço a seguinte pergunta, e você deve ser muito honesto na sua resposta. Com quem você, pelo caminhar da sua vida com Cristo, você se identifica mais? Com o fariseu ou com o publicano? Sabe qual é a resposta honesta para essa pergunta? Foi aquela: qual foi a última vez que possamos dizer: Senhor, eu não sou o menor dentre aqueles que exercem o mesmo ministério, não sou apenas o menor dentre todos os crentes, eu sou o principal pecador. E quanto mais reconhecemos isto, mais a graça de Deus se valoriza na minha vida. Que em todos os momentos em que cultuarmos ao Senhor, como o culto que prestamos esta noite, possamos receber de Cristo esta palavra tão profunda: nós voltamos para casa justificados por Deus, porque sabemos o que é ser humilde, para que o Senhor nos exalte com a sua graça. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Reflita um pouquinho sobre a sua vida com Deus. Como nós vimos nesse sermão, a graça e a misericórdia do Senhor estão abundando aqui este lugar. Como nós cantamos, a glória do Senhor vem como um rio sobre nós. Não saia daqui sem antes refletir sobre que tipo de evangelho você está vivendo. Se é o evangelho de Cristo ou o evangelho segundo o seu coração. A oportunidade hoje é para que reflitamos sobre a nossa vida com Deus e digamos: Senhor, eu quero viver segundo o teu evangelho. Eu quero ser como o publicano, rechaçado por todos, mas ele não fazia disto um carro de batalhas. Pelo contrário, ele reconhecia que era um pecador diante de Deus e chorou os seus pecados, chorou as suas mazelas. Ele dizia: de todos os pecadores, Senhor, eu sou o principal. Derrama da tua graça e da tua misericórdia sobre mim. E que saiamos daqui, meus irmãos, vivendo o verdadeiro evangelho. Convido José Rodrigues para vir aqui à frente. E eu peço para que ele ore ao Senhor, clamando por misericórdia na vida daqueles que nesta noite entenderam a parábola de Cristo e que querem se colocar segundo o coração de Deus. Oremos. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez nós ouvimos a tua palavra. Senhor, que possamos viver um evangelho verdadeiro, Senhor Deus, um evangelho
segundo a tua palavra, Pai. Não segundo aquilo que acreditamos ou aquilo que desejamos, mas aquilo que o Senhor quer de nós. Molda as nossas vidas, transforma os nossos corações. Que a tua palavra venha a ser transformadora em nós a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, os dons e todos os ministérios do Espírito Santo estejam sobre a minha vida e sobre a vida do José, sobre a vida deste pequenino rebanho que se humilha diante do Senhor, usufruindo do sorriso de Deus, da sua graça e da sua misericórdia, e sobre toda a igreja de Cristo, espalhada por essa terra, pecadores e pecadoras, alcançados por esta graça que vem da cruz do Calvário, agora e para todo sempre. Amém.